a questão transcultural de nós é mais do que nós imaginamos. Não é só tratar com povos indígenas. Né? Quando você sai do país, já está vivendo uma vida transcultural. Você se vira. Né? Há pouco a gente estava no Paraguai e são somente 10 ou 2 quilômetros que separam, né? De um país para outro, de uma cidade para outra, já tudo é diferente. Você pega um almoço, não é a mesma coisa. Quantos que pegaram um almoço lá no Paraguai? Né? O tempero é diferente, as coisas são diferentes, você não encontra a mesma coisa, e tudo isso. Mas para que nós estamos treinados? Nós estamos treinados para isso. A obra missionária, irmão, é tão transcultural como é o amor de Deus. E para nós saber do amor de Deus, quanto atravessa as fronteiras, Ele nos apresenta no Evangelho de João 3,16. Né? E nós temos de cor aquele versículo. Nós temos de cor, mas uma palavra que nos ajuda a entender o quão grande é esse amor. João 3,16. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa expressão, Deus amou o mundo de tal maneira, essa é uma expressão transcultural. Amar a quem? O mundo. E o mundo está formado por quem? Por que tipo de pessoas? Por que tipo de nacionalidades, culturas, etnias, costumes? É uma diversidade muito grande. E o coração de Deus diz que é por todos eles. O amor de Deus é por todos eles. Então a gente sai do país e eu fico perante um argentino, eu fico perante um chileno, um paraguaio, um brasileiro. E a gente pensa, como Deus ama ele. Deus ama este povo. Deus ama estes paraguaios, estes argentinos. Do jeito que eles são, Deus os ama. E por que eu não vou amar eles? Se Deus, irmãos, ama todo mundo, nós como crentes, que somos o resultado do amor, da misericórdia de Deus, que Ele nos salvou por sua misericórdia. Então nós estamos chamados, mandados a amar a todo mundo também, porque o amor de Deus é por todo mundo. E se não fosse assim, eu não teria sido salvo, né? Se eu sou salvo é porque o amor de Deus era para mim também, boliviano. Irmãos, Jesus transcultural. Vamos pensar. O ministério do Senhor Jesus era tão transcultural como o amor de Deus aqui expressado em João 3,16. Transcultural. Essa questão transcultural, irmãos, está crescendo e o povo está colocando na cabeça. Os empresários já têm essa questão como objetivo, para ele quebrar as barreiras transculturais para suas firmas. Olha, você entra na Argentina, vê uma firma, entra no Brasil, vê a mesma firma. E até o mesmo dono, tem uma firma lá, tem outra firma aqui. Eu vejo uma firma aqui, vou na Bolívia, vejo a mesma firma. Eles já quebraram a barreira transcultural, mas nós, como crentes, ainda não quebramos. Ainda temos prejuízos por outros povos, por outros países, por outras línguas. Né? A questão transcultural. A exigência maior na questão de missões no século XXI é quebrar, vencer a barreira transcultural. Olha, essa não é uma coisa fácil. No ministério do Senhor Jesus e na vida dos apóstolos, a questão transcultural era muito marcante. E isso nós temos aqui no texto que eu citei, Mateus 15, versículo 1 em frente, tá? A questão transcultural tem a ver com primeiramente aqui o Senhor toca o tema das tradições, as tradições dos anciãos. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que
transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão. A questão não era que as mãos ficavam sujas. A questão era um problema transcultural. Por que tinha de lavar as mãos? Na mente do judeu, sair e andar na rua já era uma situação assim, de contaminação, de se sujar por ficar na rua e se misturar com um povo que não era judeu, porque tinha muitos gentios lá na rua, e isso já era para eles um pecado, uma situação não aceitável. Então, mesmo você não tenha cumprimentado um gentio lá na rua, mas por você ter saído na rua, e agora que você está em casa e quer comer pão, tem de se lavar para se purificar. Na cabeça deles está isso. E essa é uma barreira muito grande para os judeus se aproximar e falar do amor de Deus para os gentios. Uma barreira. Mas é uma barreira que eles levantaram, eles construíram essa barreira. Deus não falou assim, né? O povo judeu, ele pensava que Deus era um Deus somente para eles. E que esse Deus amava somente o povo de Israel e que queria a condenação de todos os outros povos. Mas será que era assim mesmo? E nós voltamos um pouco para trás e pensamos nas promessas. Quando Deus chamou Abraão, falou: "Ó Abraão, você vai ser bênção para quem? Para todos os povos. E em ti serão benditas todas as nações." Isso é a palavra todo. Ele está falando para todo mundo, para todo tipo de etnia, de língua, de povos, para tudo. Mas aqui os fariseus, eles falam: "Não, vocês já se misturaram. Como os gentios estão imundos, vocês precisam se lavar." Jesus transcultural, o que faz ele? Ele diz: "Não, vocês não estão sujos. Vocês podem pegar o pão, não precisa lavar as mãos." O Jesus, irmão, o Senhor Jesus está aí para quebrar esses modelos construídos pelos homens, né? O Senhor Jesus não faz questão de lavar as mãos. E ele começa a tratar o assunto lá no fundo. E ele diz: "O problema está no coração de vocês. Aí que está o problema. E vocês querem fazer o que fica por fora, mas o problema está lá." E ele começa a tratar, todo o capítulo 15 está tratando disso, né? Das coisas que contaminam uma pessoa. Aqui no verso 12 diz: "Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram?" Ele, porém, respondendo, disse: "Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são condutores cegos fora. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova." A questão transcultural. Jesus transcultural está tratando de quebrar essa barreira, né? Para aceitar um gentio na rua e de cumprimentar a ele, de dar um abraço, de expressar o amor, o quanto Deus ama ele, o quanto Deus me ama. Irmãos, nós não amamos muito as pessoas porque nós mesmos não sentimos o quanto Deus nos ama. Quando cada um sente no seu coração, quando cada um é consciente do quanto Deus te ama, você tem uma vontade de dar um abraço no irmão, de gratidão, de satisfação. Deus me ama, eu também estou aqui para te amar. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, eu, minhas irmãs, meus irmãos, a vida mudou, sabe? Antes disso, eu nunca dava um abraço na minha mãe. No pai pior.
Que a gente olhava para o pai, ó, que hora que ele vai me bater? Olha para a mãe, ó, que hora que vai puxar minha orelha? Então você, como vai ter vontade de dar um abraço a essa mãe, que sempre está aí para te bater? Mas quando Deus bateu no nosso coração com sua palavra, as coisas mudaram.